Pronto. Vamos lá. Boa tarde, pessoal que já está entrando. Olá. Pronto, Wilson, olá. E aí, Aguardando o você? pessoal entrando um pouquinho. Muito bem. Vamos aguardar o Bem, povo chegar. pessoal. Isso, estamos aguardando aí. Bom, o pessoal que já está online pode ir avisando. E aí o pessoal vai entrando aí já está sendo avisado. A gente vai já iniciar. Muito bom. E aí, quero aproveitar para agradecer em nome do Núcleo, Wilson, por mais uma vez você estar cooperando conosco. O Wilson, gente, já é um parceiro nosso aqui desde quando nós estávamos como grupo de estudo. Então, o Wilson participou conosco do simpósio de psicopedagogia que nós estivemos lá, né, na organização, nos direcionamentos. Depois o Wilson esteve conosco no curso que aconteceu em outubro, que foi um curso sobre psicanálise e educação, com a temática com base no livro Psicanálise Vai à Escola, que aconteceu em outubro, foi um mês que nós fizemos em atividades em menção ao Dia do Psicopedagogo, então é uma pessoa que está sempre cooperando. E vocês com certeza já viram aí que nós vamos ter o sorteio do livro, que ele nos presenteou com esse livro, então nós vamos ter esse sorteio. Está bem movimentado, viu? Nós já temos mais de 400 comentários. É mesmo? Lá, muitos comentários, o pessoal está empolgado realmente com essa possibilidade do sorteio do livro, então acredito que a gente vai ter assim bastante participação hoje, muita gente aí falando que vai participar, que já está nos assistindo hoje, então estou muito feliz aí com essa ação. Legal, e a gente agradece que o pessoal está participando e vão divulgando, vão chamando os colegas e digam aí, já começou, já está começando, o Wilson já está lá com Priscila, vamos lá para a gente poder ter bastante movimento aqui, ter bastante gente para a gente poder discutir, falar e refletir sobre matemática tão importante e tão persistente. Verdade, né? Verdade. E Pri, qual é o nosso tempo aqui? Nosso tempo aí é de 40 minutos, mas se cair a gente reinicia, tá bom? Perfeito. Espero que... A gente sabe que está tendo uma live importante hoje também, eu espero que ela não atrapalhe. No mesmo horário. No mesmo horário, mas a nossa estava marcada primeiro. É verdade. Meus vizinhos aqui, mas daqui a pouco eles param. E não, aí mas é normal. O pessoal tá entrando também. Não tem como a gente fazer as coisas de casa e não ouvir os barulhos externos, não né? Tem como. Não tem como. A gente vai já. Eita. Mas ao menos o pessoal tá entrando aí. Aqui tem um vizinho que tem um cachorrinho pequeno. Ainda bem que o cachorrinho tá sossegado hoje. Você já imaginou uma live com o cachorro latindo? Ainda bem. Vamos lá, qualquer coisa a gente vai lá pro quarto ali. Pra gente poder fazer essa ação. O pessoal que quero agradecer. O pessoal que tem nos acompanhado. O pessoal que tem nos acompanhado aí nessas atividades, nas nossas lives. Então a gente fica feliz por estar conosco aí nesse movimento, nessas atividades todas. Então, que bom que nós estamos aqui discutindo. A Lívia já está dizendo ali que a melhor live está aqui, né? Então, vamos lá, a gente vai já é verdade. iniciar. Vamos lá. Dá boa tarde ao pessoal que está entrando, dá boa tarde ao pessoal que já está aqui, o Wilson, a Flávia, a Lívia, a Alessandra, a psicóloga Rosana. A gente vai dando aqui, dando boa tarde ao pessoal que já entrou, Ana Carla. Ana Carla está sempre aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, O Anderson, cadê mais? Passo Criança, a Jared. Jared foi nossa aluna. Isso, no mestrado, exatamente. Flávia, né? Luciane, oi Luciane, tudo bom? Sou professora de educação infantil, psicopedagoga, muito importante, verdade. Alessandra, sejam todos bem-vindos, a gente vai já iniciar. Qualquer coisa a gente muda de local aqui, se estiver atrapalhando muito barulho. A net parece que tá boa hoje, né? Oi? A net tá boa hoje, a internet, a gente tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar.
Olha só, a Luciane é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Wilson. Que legal! Ah, que legal, muito Prazer, bom. Luciane. Prazer ter você aqui, viu? Seja bem-vinda. Elenilce também. E aí, Lívia que está online, Lívia me manda mensagem pelo tablet, pelo outro número. Vamos lá, que a gente vai já iniciando aqui. Então, deixa só a gente ver aqui o tempinho. Vizinhança já está diminuindo aqui, para a gente poder iniciar. Wilson, tá ouvindo muito barulho aí? Tá? Não, Esse tá barulho tranquilo. tá muito. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Dá para te ouvir bem. O pessoal que está nos escutando, como é que tá o barulho aí? Cláudia, seja bem-vinda. São José do Rio Preto, que coisa boa. Seja bem-vinda, Cláudia. A Adri Castro também, seja bem-vinda. E assim, psicopedagogo, professor, tá todo mundo se reinventando nesse período mesmo. É verdade. Nesses novos usos de tecnologia. E aí, acho que a gente vai começando, gente. Tá um pouco barulhento. Vou tentar aqui. Aí tem barulho também, Wilson? Não, só um carro que passa de vez em quando, mas não, tá tranquilo. Tá bom, então vou tentar fazer uma pequena troca aqui enquanto os vizinhos estão bem movimentados com a live que está acontecendo, né? Só um minutinho, que a gente vai fazer uma troca aqui. Deixa eu ver se diminui. Pronto, diminuiu. Acho que já iniciou ali as atividades. E aí, olha só. Nós temos, então, uma temática tão relevante hoje, gente, uma temática bem importante para a gente tratar aqui a respeito da psicanálise e educação. Como eu disse para o pessoal que já foi entrando, o Wilson, gente, ele é psicanalista, também tem a sua formação, tem até que ler aqui, tem a formação em filosofia, a formação em direito, mestre também na área, está aí na Sociedade Maranhense de Psicanálise, também no grupo de estudos de psicanálise e sociedade. E é uma honra ter mais uma vez o Wilson aqui conosco, participando nessa atividade tão pontual que hoje o grupo diretamente da Associação Brasileira de Psicopedagogia Núcleo Maranhão está desenvolvendo. E na nossa atividade de hoje, nós temos uma temática que faz parte diretamente da discussão, né? Como eu disse para vocês, o Wilson também é escritor nessa área, e ele vai trazer um pouquinho de elementos que possam ser aprofundados e que possam ser também discutidos, e principalmente a gente sabe que a psicopedagogia, ela também bebe na psicanálise, bebe nos aspectos cognitivos, ela bebe ali também na psicanálise e em outros princípios, mas os elementos ali da Sara, os elementos da Alicia Fernandes, o Jorge Visco, eles são muito correlacionados a todas essas ações. Tanto que vocês vão ver que lá no livro do Wilson, ele também fala um pouquinho quando ele discute a respeito dessa questão dos problemas escolares. Sim. E aí, a gente vou passar a palavra agora para o Wilson, para depois a gente começar nosso troca-troca aqui, nossas questões. Tá bom, Wilson? A palavra é sua. Boa tarde a todos, é muito bom. Eu quero agradecer ao convite da Associação Brasileira de Psicopedagogia Núcleo Maranhão. É uma parceria que a gente já tem firmado aí há algum tempo, então esse diálogo tem sido muito interessante, caminhando juntos para contribuirmos de uma forma assim bem mais aprofundada com as pessoas que sofrem com o processo educacional, pedagógico, que tem algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. E é muito curioso essa relação psicanálise e educação, porque eu dou aula normalmente nos cursos de psicopedagogia, e quando a gente começa a falar sobre a psicanálise, sobre essa relação, os professores se encontram. Realmente, professor, isso tem relação com o que eu vivencio em sala de aula. Então, assim, eu quero agradecer ao convite e estender essa parceria aí por um longo período. A gente que agradece, Wilson. Então, o Wilson está conosco, gente, nessas atividades, como eu disse para vocês, já nesse tempinho aí nós começamos o grupo de estudo 2018, então lá em outubro de 2018, setembro, na verdade, quando nós tivemos o segundo simpósio, ele já estava conosco colaborando. E aí, vamos lá. Wilson, a gente tem algumas questões aqui que nós pensamos, né? Organizamos aí, aquilo que a gente tem
falado, discutido, e acho que o princípio básico, acho que a questão primeira, né, é como é que surge a psicanálise. Então, para as pessoas que estão começando os seus estudos, então aqui a gente quer trazer alguns elementos introdutórios. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o início da psicanálise. A psicanálise, ela surge com Freud, como é de conhecimento da maioria das pessoas, principalmente aqueles que estudam psicanálise ou que leem psicanálise. Freud vem da área médica, e Freud começou a perceber que alguns pacientes não apresentavam problemas de ordem orgânica, estrutural. E ele começou a se inquietar porque esses pacientes não conseguiam melhorar. E através disso ele começa uma investigação através do fenômeno que era muito discriminado na época, que era a histeria. Histéricos na época do Freud, ali final do século XIX, início do século XX, eram tidos ou como loucos ou como dissimulados. E aí o Freud vai começar essa investigação e começa a perceber que existe algo para além do físico, para além do orgânico, que a medicina não conseguia explicar. E aí ele começa, juntamente com um professor, o Breuer, e eles escrevem juntos um texto intitulado Os Escritos sobre a Histeria, onde eles vão analisar casos de pacientes histéricas que foram investigados através de um método, não a medicina convencional. E aí o Freud começa a perceber que existe esse para além do físico, para além do orgânico, e ele começa, ali a gente pode começar a perceber que começa a surgir um novo horizonte de investigação das doenças, que agora não mais as doenças físicas, mas as doenças psíquicas, de ordem emocional. E aí o Freud, dentro de uma estrutura muito repressora, vindo de uma moralidade vitoriana, vinda naquela época muito rigorosa, muito puritana, muito religiosa, e aí o Freud vem trazendo essas investigações, e o Freud começa a chocar. Eu costumo dizer que quando a psicanálise surge, ela atrai de imediato hostilidade, porque vem trazendo algo novo e vai mexer com a sexualidade, que até então era entre quatro paredes, não se discutia a questão da sexualidade, e aí o Freud vem trazer isso dentro de uma estrutura muito rígida. Então, tem os opositores, e aí teve também as pessoas que aderiram ao movimento psicanalítico, e a base psicanalítica surge ali com essa estrutura mais ou menos rigorosa, ou rigorosa, podemos dizer assim, daquela moralidade. Inclusive Freud foi muitas vezes acusado de ser obsceno, de ser uma pessoa que não valorizava a família, que não valorizava o ser humano, quando na verdade o Freud estava preocupado em descobrir o que está por trás dessas pessoas que adoecem sem uma causa orgânica ou sem uma causa física. E aí ele vai ter uma base partindo do inconsciente. E aí tem uma máxima do Freud que permeia todo o processo psicanalítico, que é que se perder a lembrança que surgem as neuroses. E a partir dessa descoberta da neurose, da investigação dessa neurose, o Freud vai chegar ao seu postulado. Vai passar um avião bem aqui agora. Vai partir de um postulado denominado inconsciente. E a partir dessa investigação sobre o inconsciente que a psicanálise monta assim a sua estrutura. Os teóricos costumam dizer que a psicanálise surge a partir de 3 descobertas basilares. A teoria da repressão, e essa consequência direta sobre o inconsciente que está reprimido. A etiologia sexual da histeria e da neurose. E que os afetos reprimidos, que foram dolorosos, eles pertencem a um período infantil. Então, sobre esse tripé, a psicanálise começa a se formar, começa a gestação da psicanálise, e a partir daí a psicanálise começa a se desenvolver. Sim.
E é interessante, Wilson, a gente pensar sobre esses princípios e como Freud foi tão revolucionário naquele momento, né? Sim, De sim. trazer uma nova discussão. Então, nós tínhamos elementos ali do behaviorismo, elementos ali também do cognitivismo, e como ele traz essa nova discussão e essa realidade. E por isso, acho que a gente cabe justamente a próxima pergunta, que é quais os pressupostos básicos da psicanálise. Então, esse é um ponto fundamental para a gente poder também falar um pouquinho. Perfeito. Dentro desses pilares que fazem com que a psicanálise seja descoberta, um ponto principal da teoria psicanalítica vai ser essa divisão que a gente vai chamar na psicanálise de teoria topográfica do inconsciente, onde o Freud vai dividir a estrutura, o aparelho psíquico em consciente, e aí o consciente seriam aquelas porções da vida mental que o indivíduo tem acesso de forma imediata, como o meu nome, um cálculo matemático básico, o meu endereço. Eu não preciso de nenhum tipo de esforço para lembrar. Por exemplo, hoje, dia 24, sexta-feira, 17h20, isso é consciente, eu estou consciente daquilo que está acontecendo. E aí o Freud vai continuar essa estrutura passando para o pré-consciente. E aí ele vai nomear que esse pré-consciente ele inclui partes da vida mental que o ser humano não tem acesso. O indivíduo não tem acesso a esse pré-consciente de forma muito rápida, né? Diferente do consciente que eu sei o que está acontecendo agora. O pré-consciente eu preciso de um pequeno esforço para lembrar. E aí tem um texto do Freud muito curioso que ele vai dizer que o pré-consciente ele funciona como um sensor, aquele aspecto que vai fazer a triagem, um filtro que vai fazer uma triagem daquelas coisas que eu preciso lembrar. Por exemplo, hoje sexta-feira, está tudo muito fresco, eu gosto muito de usar esse exemplo. O que foi que você almoçou na quarta-feira ou na terça-feira? De imediato a pessoa dá um branco, mas se ela fizer um pequeno esforço, ela vai conseguir lembrar. Então isso é o pré-consciente, ele vai fazer triagem, selecionar aquilo que passa, aquilo que não passa. Só que o Freud vai aprofundar isso e vai chegar no núcleo da teoria psicanalítica, que é o inconsciente. E aí o Freud vai nomear, a psicanálise vai dizer que o inconsciente é essa parte de conteúdos, constituída por conteúdos reprimidos que eu não tenho acesso, eu não tenho como chegar a esse conteúdo reprimido, porque existem censuras internas, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, que impedem que esses conteúdos reprimidos venham ao consciente. E aí nessa base, e aí o Freud vai usar a ideia de um iceberg, né, o consciente em cima, o pré-consciente no meio e o inconsciente embaixo, onde estão os medos, os traumas, tudo isso eles vêm à tona, né, e isso se manifesta. E o ouvinte pode estar se perguntando assim, sim, Wilson, beleza. Consciente eu sei o que é, o pré-consciente, se eu fizer um pouquinho de esforço, eu consigo lembrar, sem muita dificuldade, mas como é que eu vou acessar esse inconsciente se ele está lá na base, né? E lá nesse inconsciente, segundo a teoria psicanalítica, é onde estão as neuroses, tudo isso, os traumas, os medos, as fobias. Como é que eu vou acessar? E aí nós temos ferramentas, né, podemos dizer assim, para chegar a esse inconsciente. E aí a primeira ferramenta é o sintoma, a gente analisa o sintoma. E aí, inclusive, no livro eu coloco lá, acho que no capítulo 7, salvo engano, que a não aprendizagem, o não aprender do aluno é um sintoma. Então, o não aprender é um sintoma. Agora, quando eu olho o não aprender, eu não posso focar apenas no fato dele não aprender. Exatamente. E aí começa a dialogar a psicanálise e educação. Tá, se meu aluno não aprende, isso é um sintoma. Perfeito. Isso. Mas o que está por trás desse sintoma que impede, que inibe o meu aluno de aprender? Então, o sintoma é uma forma do analista investigar o inconsciente. E aí já estou fazendo o link com o processo educacional, né? Depois do sintoma vem o xiste. E aí o xiste é um gracejo, é um efeito
cômico numa determinada situação onde não cabe a graça, o gracejo, mas ele é utilizado como uma expressão do inconsciente. Eu utilizo uma fala do Freud, quando a Hitler assume o poder e começa a perseguir judeus, começa a perseguir a psicanálise. O que ocorre? O Freud, num xiste, diz, olha, na Idade Média eles teriam tocado fogo em mim, mas agora eles estão satisfeitos em queimar os meus livros. Então, o Freud começou a perceber que o negócio estava apertando para ele, e aí ele utiliza um xiste, né? Depois vem o ato falho. E aí o ato falho é essa manifestação não intencional do que ocorre na estrutura do inconsciente. Por exemplo, o indivíduo vai presidir uma reunião onde ele já sabe que essa reunião vai ser extremamente tumultuada, é confusão na certa. Aí, ao invés de dizer que nós vamos iniciar essa reunião, o inconsciente dele diz, não, nós vamos encerrar essa reunião. Então, isso é um ato falho. E esses atos falhos, eles são mais comuns do que a gente imagina. Eles ocorrem pelas palavras, pelas ações, pelas escritas, falhas de leituras, falhas de memórias, dentre outros. E depois o Freud vai dizer que a outra forma de acessar o inconsciente é mediante os sonhos. O sonho é uma forma de acessar o inconsciente. E aí o Freud dedicou uma obra bem volumosa chamada A Interpretação dos Sonhos, onde ele vai trazer desde a antiguidade as noções de sonho, fazendo esse link com a psicanálise. Então, essa base estrutural da teoria do inconsciente é o que vai dar esse viés para a investigação psicanalítica. Sim, sim. E é interessante a gente pensar nesses elementos, né? Alguns estão até fazendo alguns comentários que aconteceram esses dias nas redes sociais. Jared fez um comentário aí. E é interessante a gente pensar isso tudo, né? Como ele estrutura, né, cada uma das tópicas, de como ele faz todo esse levantamento, essas discussões, esses apontamentos, de uma forma em que faz a gente repensar todos os princípios que se tinha dali. Tanto de princípios muito fechados, sobre os aspectos muito fisiológicos, muito voltados a elementos que até então não estavam sendo discutidos. Então, se pensava muito nas questões do inatismo, dos aspectos maturacionais. E é interessante a gente pensar sobre a questão da função, né, dessas três estruturas na psicanálise, até para a gente poder entender depois a questão do desenvolvimento sexual, né, Will? Sim, sem dúvida. Não satisfeito com isso, Freud ampliou essa visão. E aí ele vai trabalhar a estrutura, a teoria estrutural, né? Id, ego e superego, que para mim elas não são contraditórias. A primeira tópica, como a gente chama na psicanálise, consciente, pré-consciente, inconsciente, e a segunda tópica, id, ego, superego, não são excludentes, não são contraditórias, são complementares na formação dessa teoria. E aí ele vem mostrando, e isso é fundamental para a gente compreender o desenvolvimento psicossexual e como o ser humano funciona. Por exemplo, o id, que o Freud vai dizer que todos nós nascemos id. O id, se a gente fosse resumir, a teoria é bem extensa, podemos resumir como o princípio do prazer. Ele é caótico, ele é desorganizado, ele é sem forma. Então, todos nós nascemos id. São os componentes psicológicos que surgem com o nascimento. O conteúdo do id, ele é todo inconsciente. Ele não respeita a lógica, ele não conhece a contradição. O id tem um único objetivo, a satisfação do prazer. Dessa forma, esse id, ele vai ser desejoso. Ele vai sempre desejar. Do id, quando a criança começa a manter contato com os pais, surge o ego. Enquanto o id a gente pode resumir como sendo o princípio do prazer, o ego a gente pode resumir como sendo o princípio da realidade. O ego ele vai fazer as observações, as ponderações, ele vai analisar, isso aqui é conveniente?
isso aqui vai ser adequado eu fazer isso nesse momento. Então ele observa a realidade para tomar a sua decisão. E do ego surge uma outra estrutura, que nós chamamos de uma outra instância, que a gente chama de superego. Enquanto o id é o princípio do prazer, o ego figura como o princípio da realidade, vem o superego que funciona como o princípio da moralidade. E aí vem a formação religiosa, a educação, a forma como a família cria essa criança. Dependendo de como isso é transmitido, a criança pode desenvolver um superego, que ele vai desenvolver, mas um superego muito rígido. Então, o sentimento de culpa, ele está relacionado diretamente com o superego. Por exemplo, pessoas que se acham fracassadas, pessoas que têm a estima fragilizada. Então, com toda certeza, esse superego ele foi muito massacrado, foi muito reprimido, onde ela não se sente valorizada. Então, essa dinâmica de id, de ego e de superego, o ego fica no meio tentando fazer as conciliações. E aí o Freud usou uma metáfora que para mim é brilhante. Ele disse que o id, ele é o cavalo, com a sua força, com a sua pulsão. O ego seria o cavaleiro, aquele que vai ser responsável de fazer essa condução. E aí o Freud vai dizer que mesmo esse ego tentando dominar essa força do id, que seria o cavalo, hora ou outra o ego vai ceder, porque os desejos do id vão ser mais fortes e vão fazer com que esse id, vou usar a expressão, desembeste. Todo mundo sabe o que é desembestar, né? O id vá satisfazer o seu desejo, enquanto o superego vai ficar para o outro lado aqui, tentando puxar, e aí o ego fica bem no meio fazendo essas escolhas. Ele vai ponderar. O id diz, eu quero. O superego diz, isso não está certo. E o ego vai, eu vou fazer dessa forma, eu vou achar a melhor forma, a melhor maneira para tentar conciliar essas duas exigências, do id e do superego. E aí, a gente entra agora, já que a gente compreendeu um pouquinho, sobre a questão da fase de desenvolvimento, da sexualidade e desenvolvimento infantil, né, Wilson? Porque esse é um ponto também que nós, quanto psicopedagogos, então, entramos muito nessas questões, e é importante a gente discutir a respeito desses aspectos e falar também de como a gente pode perceber aqueles elementos iniciais de cada uma das fases da criança. Perfeito, perfeito. Dentro da teoria, esse desenvolvimento psicossexual, ele funciona a partir das... Freud nomeou de fases ou estágios. E tem uma fala do Freud que ele vai dizer que existem partes do nosso corpo que são predestinadas a produzir prazer. Então, essa é uma fala do Freud, a psicanálise abraça essa visão. E no desenvolvimento dessas fases, nós vamos passar por elas. A fase primeira delas seria a oral, onde o prazer está todo centralizado na boca, na ingestão dos alimentos. Por isso, a questão do mamar ou do desmame, ele é muito importante nesse processo, porque o seio, ele é o depositário dos primeiros amores e dos ódios. Uhum. E aí, dentro desse processo, existe a função, que eu acho muito interessante, a mãe, a função do amamentar como essa função de uma mãe acalentadora e de uma mãe nutritiva. A mãe nutritiva é aquela que amamenta com o objetivo de alimentar o filho. E essa mãe acalentadora é aquela que usa o seio como um consolo. A criança está chorando e ela vai lá e tenta calar a boca da criança dessa forma. Então, essa primeira fase seria a fase oral, onde o mundo está sendo descoberto pela boca.
Dentro dessa perspectiva, o Freud vai falar sobre fixações. Se a criança não passa por essa fase de forma adequada, ajustada, se ele não resolve essa fase a contento, o que vai acontecer? Ele vai se tornar, o que a gente costuma brincar e dizer, um neurótico oral. Então ele vai ter uma mania de pegar o lápis, colocar na boca e destruir o lápis. Ele vai ter a mania de chupar o dedo. Ele vai ter a mania de falar demais, de fofocar. Então são características que estão relacionadas diretamente com a fixação nessa fase. E aí no livro eu falo sobre um desdobramento disso para o processo pedagógico. Por exemplo, problemas alimentares. Que aí eu vou usar uma nomenclatura que está mais dentro da própria psiquiatria, mas que tem relação com isso, que são os transtornos alimentares. A compulsão alimentar, o indivíduo que tem uma compulsão alimentar, ele está nervoso, ele está ansioso, ele tem que assaltar a geladeira. E dentro desses transtornos alimentares, a compulsão alimentar acomete muito aluno. Sim. E aí vem a questão da obesidade, enfim. E tem também tanto a anorexia quanto a bulimia. Sim. E isso vai desembocar diretamente no ambiente escolar. Exato. Acumulado com a questão da aparência, a questão do bullying. Sim. Você precisa ter esse corpo, você precisa ter esse padrão. E aí uma criança que teve uma dificuldade na fase oral e fixa nela. E aí ele vai ser um adolescente que pode desenvolver esses transtornos alimentares. A compulsão alimentar, a anorexia, a bulimia. E aí nós, enquanto professores, que eu sou professor também, com muito orgulho, a gente precisa estar atento a isso. Porque o aluno começa a ter uma obsessão por uma magreza, dietas estrambólicas, e aí tem casos de pessoas que fazem certas dietas que o organismo vai ficando tão debilitado que começa a cair cabelo, começa a adoecer constantemente porque foi atrás do canto da sereia, né? Passando dessa fase, vem a fase anal. E na fase anal, como o próprio nome já diz, a região que está nesse aspecto é o ânus, o controle dele, a evacuação. Então, essa fase anal, ela tem uma relação direta com o controle ou com a educação que os pais dão com a ida ao banheiro. Então, pensem comigo aqui. A criança, a princípio, na fase anterior, ela faz xixi a hora que quer, ela faz cocô a hora que quer, ninguém reclama para ela. Mas vai chegando um dado momento que os pais começam a ficar incomodados com aquilo. E aí começa o treinamento da ida ao banheiro. E aí, dependendo de como esse treinamento é feito, ele pode ser extremamente traumático para a criança. A criança pode desenvolver problemas. Dentre esses problemas, a dificuldade em fazer necessidades fisiológicas que não seja realizada dentro do seu banheiro, do seu ambiente confortável. O indivíduo viaja, faz uma viagem de uns 5 a 6 dias. 6 dias que ele passa fora de casa, são 6 dias que ele não faz cocô, não faz nenhum tipo de necessidade fisiológica, porque ele não consegue aceitar aquele outro ambiente. Então, enquanto o neurótico oral ele é muito flexível à mudança, a pessoa da fase anal ela é muito relutante em mudar. Por isso, esse apego ao banheiro dele, às coisas dele. Normalmente, essa pessoa da fase anal, se houve uma fixação, ele é uma pessoa muito organizada, muito metódica. Ela controla tanto a vida dela,
e além de controlar a vida dela, ela tem a necessidade de controlar a vida do outro. É uma pessoa que ou ela é canhenga, se as pessoas não souberem o que é canhenga, mão de vaca, suvino, muquirana, aí é bem maranhão. Então, não é canhenga, é mão de vaca, é apegado ao dinheiro, ou então ele é esbanjador demais. Então, isso tem a relação com a fase anal. E dentro do livro eu trabalho, de forma um pouco mais demorada, as obsessões e as compulsões que surgem por conta de uma fixação nessa fase. Se essa fase não for elaborada a contento, o indivíduo pode desenvolver uma obsessão e uma compulsão. E aí vamos pensar, vamos imaginar um aluno com uma obsessão e com uma compulsão à repetição. Sim. E aí eu li relatos de alunos que escreviam e tudo aquilo que ele escrevia, ele apagava e reescrevia novamente. Sim. E aí vamos pensar como professor. Nós temos o tempo tal para a realização de uma atividade. Esse aluno, ele não vai conseguir terminar essa atividade no mesmo tempo dos outros. E não é porque ele não saiba, não é porque ele não tenha competência, mas é porque ele está envolvido num ciclo de repetição. E aí, se você já conviveu com alguém que tem obsessão e compulsão, enquanto a obsessão, o ritual, a compulsão não for realizada, aquela pessoa não consegue ficar em paz. Sim. E aí vamos projetar isso para ir para um ambiente escolar. Como essa criança não deve sofrer? Aí volta o bullying novamente, porque as compulsões e as obsessões, elas são visíveis. E aí vem o fracasso escolar. E aí vem o fracasso escolar. E aí observa, se eu olhar apenas aquele aluno como alguém que não sabe, ele vai ficar prejudicado. Por isso a ideia de ampliar a visão com relação ao processo de aprendizagem com o auxílio da psicanálise. Depois as fases vão avançando, fase oral, fase anal, aí nós chegamos na fase fálica, e aí na fase fálica nós temos o primado do falo, onde as crianças começam a perceber que o menino tem um pintinho, a menina tem, alguns chamam cocotinha, pepeca, enfim, aí depende do teu lugar aí, tu vai dar o teu nome. Sendo que é diferente. Ele começa a ver que existe uma diferença. É visível para ele. Dessa forma, a gente entra com uma teoria que foi muito desenvolvida pelo Freud, que vem a ideia do complexo de Édipo. A criança, nessa fase fálica, ela começa o processo edipiano, onde, e aí eu vou usar os exemplos mais básicos possível, porque é uma teoria muito ampla, Freud dedicou vários volumes para falar dessa teoria, o desenvolvimento dela, melhor dizendo, de forma bem resumida. O menino, eu vou usar a figura do menino, ele se apaixona pela mãe, e aí ele rivaliza com a figura do pai. Sim. Aí nós temos um Édipo começando a ser desenvolvido. Se a gente pensar na menina, é só inverter. A menina se apaixona pelo pai, e aí tem um Édipo feminino que vai ser um pouco diferente do que o Édipo masculino, mas eu vou falar do masculino para ficar mais fácil para a gente, depois vocês podem aprofundar o conhecimento disso. Então tem essa rivalidade. O menino começa a perceber que a mãe pertence a ele, quer que a mãe pertença a ele. Se o casal está deitado na cama, o meninozinho vai deitar onde? Bem no meio, com o objetivo de rivalizar. Só que essa criança, à luz de ver na irmãzinha, na coleguinha, que falta algo nela, começa a surgir o que a gente chama de angústia de castração. Dessa forma, esse menino começa a perceber que esse pai é mais forte, que ele não pode rivalizar com esse pai, e aí para preservar o seu corpo, ele se afasta da mãe,
e ele vai se aproximar do pai num processo de identificação com essa figura paterna. Então aqui eu tenho um Édipo, eu estou explicando o Édipo no menino, mas nós temos o Édipo na menina, que o início dele é um pouquinho diferente, mas os desdobramentos são parecidos. Eu não vou aprofundar porque é muito longo. E aí nós podemos pensar o seguinte: existe uma lei que proíbe essa relação do menino com a mãe. E aí é a lei que vai colocar a proibição. Então a criança começa a perceber que ele não pode ter o seu prazer satisfeito do jeito que ele quer. Vão existir normas, vão existir leis, vão existir regras. E a sociedade ela é formada por isso. Dessa feita, vai fortalecendo aí o superego. Então, o superego vai sendo fortalecido a partir daí. Agora vamos pensar aqui. Se não existe essa resolução da fase de forma tranquila, adequada, se a criança não compreende isso de uma forma bem feita, o que vai acontecer? Essa criança ela pode se rebelar contra qualquer figura de autoridade. E aí nós vamos ter que está pipocando nas escolas, no Maranhão todo, onde eu tenho passado, dado palestras sobre psicanálise e educação, eu tenho feito pesquisas assim rápidas, quem tem tal isso? Eu tenho perguntado muito. 2 características do TOD, transtorno opositor desafiador. E aí eu tenho feito as perguntinhas básicas, falado mais ou menos as características, e é assustador a quantidade de professores que, quando termina as palestras, os seminários, vem, professor, eu tenho um aluno assim, professor, eu tive um aluno desta feita. Então, esse aluno que não vai respeitar o professor, não vai respeitar o coordenador, não vai respeitar o gestor, ele vai sempre estar desafiando as figuras de autoridade. Se nós formos investigar, provavelmente ele teve uma dificuldade na elaboração dessa fase. Sim. Depois disso, surge a período que nós chamamos de período de latência. Então nós temos a fase oral, a fase anal, a fase fálica, e aí nós temos o complexo de Édipo, bem aí, e aí surge o período de latência. Nesse período de latência, é um período onde a sexualidade da criança, ela dá uma, deixa eu usar uma expressão aqui, ela dá uma regredida, ela diminui, e a criança ela vai investir para outras questões, para as amizades, para a aprendizagem, para as brincadeiras, para uma prática esportiva, correr, gastar energia. Então, ocorre o que nós chamamos de um redirecionamento para outras atividades. Só que o que acontece? Nesse período de latência, essa criança ela tá ali coincidindo com o período da escolarização. E aí ele foi criado dentro de uma figura onde ele tem presente as estruturas, o pai, a mãe, ou o tio, ou a tia, ou a avó, ou só a mãe, ou só o pai, enfim. Ele tem aquelas figuras e agora surge um momento de quê? Dele deixar essas figuras para ir à escola. Isso. Os professores de educação infantil vão concordar comigo que tem muitas crianças, que não querem ficar no primeiro dia de aula de jeito nenhum. Sim. Chora. Sim. E aí tem alguns pais, e aí permitam a brincadeira, neuróticos, que a criança chora de um lado e o pai chora do outro. É verdade, é verdade. Porque essa ruptura, se não for trabalhada de forma adequada, a criança vai sentir muito, mas também os pais vão sentir. Desta feita, começa a surgir o quê? A ansiedade. Aí a criança começa a ficar ansiosa porque ela não consegue assimilar essa ausência das figuras. E ela vai sofrer
por antecipação. Aí vem a ansiedade. Vai chegar na adolescência, ou até mesmo na infância, um adolescente ansioso, um adulto ansioso, que não consegue elaborar essa ansiedade. E uma coisa que os pais podem fazer de extremamente negativo com os filhos nessa fase é prometer que vai buscar um determinado horário e esquecer a criança na escola. E aí os coleguinhas todos vão embora, e ele fica lá esperando o pai e a mãe chegar para buscar, e essas figuras não aparecem. Então isso pode gerar na criança essa ansiedade por separação. E na vida adulta, isso volta a atormentar. O adolescente, jovem, o adulto, pode ter esse apego a essas figuras, um medo assustador dessas figuras morrerem. Sonhos de morte com essas figuras ficarem doentes, ele entra em desespero, porque ele não consegue elaborar, só vai pensar sempre o negativo em relação a essas figuras. Sim. Então, ele passa pela fase oral, fase anal, fálica, aí o período de latência, e aí ele vai chegar no que a gente chama da última fase, que é a fase genital. E aí, essa fase genital, ela vai coincidir com a adolescência. Sim. Toda essa energia que foi sublimada ou redirecionada para as áreas não sexuais, elas retornam. Por isso o adolescente, ele entra nas suas crises, ele perde o corpo de adolescente, ele agora vive, que eu costumo brincar e dizer para os meus alunos, ele vive no limbo. Para algumas coisas ele é criança, para outras coisas ele é adulto. Então ele fica, eu sou criança ou eu sou adulto, e ele está nessa fase de transição. Ele perdeu, ele vivencia vários lutos, né? A perda do corpo infantil, a perda da identidade infantil, e de certa forma ele perde essa relação mais próxima com os pais. Então, essas fases elas vão se desenvolvendo, se elas não forem elaboradas de forma adequada. Quando chega na adolescência para a juventude, pode ocorrer a fixação. Então, não é à toa que a gente conhece muita gente na vida adulta, como eu falei, que chupa dedo. Sim. Muito adolescente de 14, 15 anos que faz xixi na cama. Então houve uma fixação. Cronologicamente já era para eles terem passado por essas fases. Mas ele chega aqui e ele fixa. Então esse desenvolvimento psicossexual, ele tem uma relação direta com algumas dificuldades de aprendizagem. Muitas dificuldades, muitos problemas de aprendizagem, e aí muitos transtornos podem surgir da não elaboração dessas fases. As fases não foram elaboradas de forma tranquila. E aí vai chegar lá, um pouco lá na frente, e vai trazer essas consequências de forma direta para o processo educacional. E Wilson, e pensando justamente diretamente nesse aspecto, então, quais as contribuições, então, da psicanálise para a educação? Você já colocou muitos pontos importantes para a gente. O que a psicanálise ela traz de contribuição? Por que é importante o professor e também o psicopedagogo que anda entre a educação e saúde ter também conhecimento sobre essas questões? Olha, é muito importante essa relação psicanálise e psicopedagogia, psicanálise e educação, porque nós não temos como fugir de que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, esses adultos, eles estão aí, são o nosso público. Sim. São o nosso público. O ser humano é o nosso material, o nosso alvo de trabalho. Então, sim, a psicanálise ela pode contribuir com essa compreensão dessas fases do desenvolvimento do ser humano, mostrar que o ser humano ele é regido por questões inconscientes e que dentro dessa perspectiva o professor ele vai figurar
numa relação transferencial, e isso eu abordo no livro, e assim, sim, compreender o processo transferencial é fundamental para o processo pedagógico, porque sim, o aluno, ele retira dos pais essa figura, e aí ele transfere para o professor amor, o ódio. Então, se esse professor é um professor que consegue transmitir para esse aluno uma coisa boa, benéfica, onde o aluno veja nele uma referência, esse aluno pode ser despertado para a aprendizagem. Sim. Pra você ter uma ideia, é muito importante nesse processo de transferência o aluno olhar para o professor e pensar assim, eu quero seguir o exemplo dessa pessoa. Ou então, o contrário. Eu não quero seguir o exemplo dessa pessoa. Pensem comigo. Existem pessoas que olham alguém que nunca viram aquela pessoa e dizem assim, eu não gostei daquela pessoa. Mas como é que eu não gosto de uma pessoa se eu não conheço ela? Se eu vi essa pessoa a primeira vez? Provavelmente alguma característica física, emocional, mexe ali, no meu inconsciente, traz isso à tona. Então, o processo transferencial é importante. A psicanálise pode contribuir fazendo com que os professores entendam o processo transferencial e utilizem esse processo transferencial dentro do processo pedagógico. Uma outra contribuição... Pode falar. E até uma pessoa colocou aqui, uma espectadora colocou sobre a importância do professor também fazer análise, né? Então, o professor ele precisa estar bem com a sua saúde mental. Então, isso é um ponto fundamental na psicopedagogia e até uma orientação da Associação Brasileira de Psicopedagogia, que o psicopedagogo, ele deve estar, não só possa, mas ele deve estar em constante análise, deve cumprir, sim, com suas categorias de psicoterapia. Então, esse é um ponto fundamental que a gente precisa olhar. E aí, tô falando da transferência, eu pensei na questão da contra-transferência e também dos mecanismos de defesa, que acabam sendo utilizados tanto pelo aluno como pelo professor, né? Perfeito. E isso é muito importante porque se o professor não estiver bem, pode ocorrer o que você falou e o que a telespectadora pontuou. Pode ocorrer um processo contra-transferencial e aí no lugar da transferência servir como algo que vai ajudar a aprendizagem, vai dificultar, porque o professor ele pode odiar o aluno. Ele pode dizer, esse aluno não quer nada com a vida, eu não vou me interessar por ele. Então, o professor precisa fazer a sua análise. Isso é muito sério, porque dentro da proposta psicanalítica, nós somos trabalhados, ou a formação, melhor dizendo, a formação do psicanalista, ele passa por um tripé, que é o estudo da psicanálise, de forma formal, e aí eu nunca acabo de estudar psicanálise, porque é para a vida toda. Uhum. A minha análise pessoal, e o meu processo de supervisão. Eu preciso estar bem para poder atender. O professor precisa estar bem para poder lidar com o aluno. E, infelizmente, nós temos muitos professores que estão doentes emocionalmente. E que aí chegam na sala de aula e adoecem o aluno. Então, conhecer o inconsciente, a compreensão do inconsciente, o desenvolvimento psicossexual, o processo transferencial e contra-transferencial, também conhecer os mecanismos de defesa, e eu acho que muito importante também é compreender que quando ocorre, eu vou usar a expressão de forma genérica, o fracasso escolar do aluno, eu preciso, como professor, olhar além do fracasso escolar. Teve o fracasso escolar, isso é um fato, como eu falei, é um sintoma, mas eu preciso olhar por trás disso. Então, quando a psicanálise surgiu, lá no início, os pedagogos amaram, na época do Freud, a ideia da psicanálise. Então, nós tivemos alguns pedagogos, inclusive a filha do Freud, ela foi pedagoga,
e psicanalista, a Ana Freud. Então, é muito importante esse olhar de que a psicanálise ela vai me ajudar a ter esse olhar mais amplo do ser humano. Sim. Então, a psicanálise ela pode contribuir muito para a vida do professor, para a vida do psicopedagogo. Acho que vale aqui até indicar, né, que aproveitar os psicopedagogos aí para a leitura da Ana Freud, da Melanie Klein, que são autoras tão importantes para essas discussões. Então, Winnicott, então, vários outros psicanalistas que vieram estudar e vieram contribuir a respeito da questão do desenvolvimento infantil, sobre essa correlação e essa ação. Lívia já está avisando aqui que nosso tempo está encerrando. Poxa, nem pareceu. Nem pareceu. Rápido, né? Foi tão rápido, verdade. Discussão boa, com toda certeza. Ainda bem que a internet nos ajudou também. Verdade. E aí, é verdade. Ainda bem que o Wilson tem nos acompanhado. A gente sofreu nas 2 últimas lives com a questão da internet. E aí eu quero aproveitar para agradecer o Wilson, gente. Queria com certeza continuar conversando com ele aqui, falar sobre os aspectos, falar sobre a discussão que nós temos de forma tão pontual a respeito da psicanálise e da educação, e quando essa psicanálise que é tão bem-vinda também às discussões escolares e às discussões na psicopedagogia. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Então, Wilson, mais uma vez, obrigada. A cada um dos espectadores que estavam conosco aqui. Tem gente que está sempre aparecendo, então, muitíssimo obrigada pela presença aí da Daniele, pela presença da Kaline, pela presença da Simone também, novamente conosco, do Psicopedagogia Pernambuco. Então, da Luciane também. Muito obrigada, Luciane, que é lá do Rio Grande do Sul. Gente, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Quero aproveitar isso para o pessoal continuar divulgando lá a postagem do livro, né, desse sorteio. Muito então, bom. Tem muita gente aí fazendo, comentando, marcando. Não esquece de seguir a foto, tem que seguir também a página do Psicanálise e Sociedade, seguir a página da ABPP Nacional. E aí marca os colegas, marca os amigos, marca todo mundo. Não vale marcar fake, né? Não vale esse ato falho de marcar conta fake. Não vale. Verdade. Não vale. E aí marquem, divulguem as nossas ações. E Wilson, na próxima semana a gente vai ter uma live muito bacana, que é com a Júlia Eugênia. Ela faz parte de um grupo muito seleto e muito rico da ABPP. Ela está ali no Sul Mineiro, Núcleo Sul Mineiro. Ela é uma das precursoras aí da discussão da psicopedagogia e ela vem trazer um tema muito bacana, que é a psicopedagogia para adultos e idosos. Então, a gente tem muita novidade aí. E hoje também a gente já faz o lançamento da live do dia 1º, que é com a doutora Ângela Matilde, que vem discutindo a respeito da questão das necessidades, aí dessas discussões todas familiares e educativas, em tempos aí de isolamento social. Então, o sorteio acontece no domingo, tá bom? Dia 26, a gente vai estar aí com esse sorteio e vocês podem continuar divulgando as nossas ações. Estou vendo aqui que a internet já está querendo ir embora, o Instagram já está dando tchau pra gente. Eu quero só agradecer. Já quero passar para o Wilson agradecer, gente. Pronto, eu queria só agradecer a participação de todos e fazer 2 divulgações. O livro, ele está sendo vendido aqui em São Luís, na Livraria MEI, no Shopping São Luís, para quem for de São Luís. Para quem não for de nossa também. Que é parceira, exatamente. Quem não for de São Luís pode mandar mensagem lá no privado que eu dou o contato da secretária da livraria para divulgar. E um outro aspecto, eu faço parte de um projeto chamado Projeto Ohana. Inclusive, minha noiva entrou desde o início, a Alessandra está aí, que é um projeto do Ministério... obrigada. Que é um projeto do Ministério Público, aqui de São Luís, idealizado pela Alessandra Darupi, promotora de justiça de São Mateus. Maravilhosa. E lá a gente discute justamente violência doméstica, alienação parental. Então, segue lá no Facebook, Projeto Ohana, tem uma página do Facebook, tem um desenho animado do projeto, nós temos um livro que ela escreve um capítulo sobre violência, sobre alienação parental. A doutora Lourdiane, que é advogada, escreve sobre violência doméstica e eu trago o olhar psicanalítico sobre alienação parental. Tem um vídeo lá, Projeto Ohana. Qualquer coisa, quem tiver interesse no material, faz contato no privado também, que a gente pode ceder. Um abraço a todos, muito obrigado.
Quem sabe se esse não é o próximo tema para nossa live também, né, Pois Wilson? pronto, olha aí, E aí a gente Alessandra, convida a fica o Alessandra convite para aí, jogar com Alessandra, a tá gente vendo? aqui. Olha aí, Tá aí. pronto, uma boa, uma boa. Ó, tá,